Meus irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Por bondade, abra sua Bíblia no texto escolhido como tema deste aniversário. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 16. Evangelho de Mateus, capítulo de número 16, e o versículo de número 16, que diz: E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Podem sentar. Meus irmãos, eu quero louvar a Deus por esta oportunidade que o Senhor me concede. Quero também, desta feita, louvar a Deus pela vida do meu pastor-presidente, pastor Roberto José dos Santos Lucena, sua esposa e irmã Iraci. Pastor Roberto, que há 11 anos atrás, eu tinha 15 anos de idade, quando o nosso pastor ele me concedeu uma oportunidade de estar ministrando no culto de domingo aqui no Templo Central. E após isso, o pastor sempre que nos encontrava, sempre fazia uma pergunta: você está lendo a Bíblia? Porque eu estou precisando de obreiro. E hoje, há 11 anos depois, tenho alegria em ser fruto do investimento e cuidado do nosso pastor. Quero também louvar a Deus pela vida do meu superintendente, o evangelista Alex, e os demais membros da superintendência. Meus irmãos, com a sua Bíblia aberta no texto que foi escolhido, Jesus ele iniciou o seu ministério aos 30 anos de idade, após ser testificado pelo profeta João Batista. João Batista, que foi aquele a qual certa vez lhe interrogaram, dizendo: João Batista, uns dizem que tu és Elias, e outros até falam que tu és o próprio Messias. Nos declara quem tu és. João Batista diz: eu não sou Elias, e muito menos eu sou o Messias. Eu sou a voz do que clama no deserto. Estou apenas preparando o caminho, preparando passagem, porque eu sou muito pequeno, mas virá um após mim que é muito grande, e ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No outro dia, quando João avista Jesus, ele testifica dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu, João, vos batizo em águas, mas ele vos batizará com fogo. Após esta testificação, Jesus entende que é necessário agrupar discípulos, chamar homens que estariam junto com ele em suas peregrinações, em suas viagens. Jesus, então, se fosse utilizada a lógica humana para chamar os seus discípulos, ou se ele fosse utilizar de um ditado popular: quer ser forte, esteja perto de quem é forte. Jesus certamente chamaria os poliglotas, os fariseus, algum saduceu, alguém que tem influência, alguém que tem fama, alguém que tem conhecimento. Mas já daí Jesus demonstra a sua graça, porque quando ele chama para ser os seus discípulos, ele chama os mais odiados da sociedade. Ele chama aqueles que a multidão certamente nunca chamaria. Logo de início, Jesus vai para a beira do mar da Galileia. Vai encontrar 4 homens pescadores lavando as suas redes, tristes, porque a noite inteira pescaram, mas o mar não estava para peixe. E depois que já estavam lavando as suas redes, Jesus pede o barco deles emprestado para uma ministração. E Jesus começa a ministrar a palavra para os ouvintes. Após a ministração, Jesus olha para aqueles 4 homens e diz para eles: vai e lança a vossa rede novamente. Eu imagino a indagação daqueles pescadores. A gente sabe de pesca, a gente conhece de pescaria e sabe que o mar só dá para peixe no horário da madrugada, como nos pede que voltemos e lancemos a rede se já estamos lavando. Mas Simão diz: mestre, segundo a tua palavra, nós iremos e lançaremos novamente a nossa rede. E quando eles foram e lançaram as suas redes, tiveram uma expectativa sobrenatural, porque um milagre estava acontecendo. Começaram a pescar grandes peixes grandes, a ponto de terem que chamar outras embarcações. Imagina alguém pensando: eles estão nos convidando para socorrê-los, eles estão nos chamando porque estão passando por alguma situação difícil. Porém, quando chegam para perto, a notícia não é de morte, a notícia é de vitória. Eles estão pescando grandes peixes grandes. Após isso, eu imagino aqueles homens tão felizes,
pensando consigo, certamente seremos os maiores empreendedores. É só Jesus ir com a gente para a pescaria e está tudo certo. Mas Jesus olha para eles e diz: a partir de hoje, vocês não serão mais pescadores de peixes, mas serão pescadores de homens, porque o meu evangelho, ele vos atrai, o meu evangelho, ele vos alcança. Jesus, então, após isso, vai chamar um por um, vai chamar Levi, conhecido como Mateus, publicano, colhedor de imposto. Vem, Levi, vem, me segue. Jesus, então, forma um grupo de 12 homens, 12 discípulos, que tinham oportunidade, enquanto Jesus, momentos que pregava para mais de 10, 15 mil pessoas, os discípulos tinham oportunidade de estar com Jesus quando ele estava pregando para a multidão, mas também tinham oportunidade de estar com Jesus quando ele estava pregando apenas para eles no secreto. Eles tinham oportunidade de percorrer as aldeias, percorrer os lugares, a cada caminho que Jesus vai, ver de perto, ser testemunha ocular de perto dos milagres e os grandes feitos de Jesus. Eles viram tantos milagres, porque aonde Jesus ia, Jesus sempre os levava. Eles também tinham oportunidade de ouvir os seus ensinamentos, porque tem ensinamento que Jesus fala para muita gente, mas tem ensinamento que Jesus só quer falar com os 12. Era esta a oportunidade dos discípulos. Mas quando chegamos no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 16, Jesus, ele já está no término do seu ministério terreno, já está muito perto da sua morte. Jesus, então, já estando no final do seu ministério terreno, ele sai de Decápolis, que foi um lugar onde ele realizou um grande milagre de multiplicação de peixes e pães. Jesus, então, sai de Decápolis e vai para a terra, o território de Magdã. Em Magdã, Jesus é colocado à prova pelos saduceus e pelos fariseus, que queriam buscar nele, queriam achar nele algo que ele viesse enlaçar, algo que ele não viesse saber. Então, sendo colocado à prova pelos fariseus e os saduceus, eles pediam que Jesus demonstrasse um sinal dos céus. Jesus, mostra-nos um sinal no céu, mostra para a gente que tu és verdadeiramente quem tu fala que és. Nos mostra um sinal nos céus. Então Jesus repreende os fariseus e os saduceus dizendo: vocês sabem interpretar os sinais climáticos, mas vocês não sabem interpretar os sinais dos tempos, que eram as evidências espirituais visíveis que já tinha acontecido. Então Jesus afirma para eles: a vocês só está destinado o sinal de Jonas, referente à sua morte, ressurreição após 3 dias. Após este diálogo com os saduceus e fariseus, Jesus, ele sai da terra de Magdã. Jesus sai do território de Magdã e vai em caminho para o território de Cesareia de Filipe. No meio do caminho, Jesus está com os seus discípulos na embarcação e ele começa agora a discorrer um ensinamento para os seus discípulos. Tenham cuidado com o fermento dos fariseus. Os discípulos pensam que Jesus está falando de pão, Jesus está falando de alimento, Jesus está falando de comida, justamente porque os discípulos, eles esqueceram naquele momento de levar o pão. Porém, Jesus os repreende dizendo: eu não estou falando de pão, eu não estou vos ensinando sobre comida, mas sim estou vos ensinando acerca dos falsos ensinamentos dos fariseus. Tenham cuidado com os falsos ensinamentos dos fariseus. Chegando então Jesus, após este discurso, este ensinamento para os seus discípulos, eles chegam no objetivo final, que era o território de Cesareia de Filipe, um local totalmente pagão. Em Cesareia de Filipe havia templos a outros deuses. Eles se adoravam a Deus de tudo, Deus do sol, Deus da lua, Deus do mar. Eles tinham estes ensinamentos, a adoração a outros deuses. Estando em Cesareia de Filipe, Jesus reúne todos os seus discípulos, e depois que os reúne, Jesus começa a fazer uma pergunta para os seus discípulos: o que é que as pessoas, o que é que o povo estão dizendo ser o Filho do Homem? Me fala o que é que as pessoas estão dizendo que eu sou. De repente, os discípulos dão uma devolutiva para Jesus: mestre, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias ou um dos demais profetas.
Eles acreditam que tu és João Batista, porque pensam que tu és mais um preparador de caminho. Eles pensam que tu és Elias pelos teus grandes feitos e milagres. Eles pensam que tu és Jeremias devido à tua mensagem de arrependimento e de compaixão. Ou pensam que tu és mais um dos demais profetas. Após esta devolutiva dos discípulos, Jesus faz mais uma pergunta para eles. Eu escutei vocês falarem o que as pessoas estão dizendo de mim. Porém, e vocês, o que dizem que eu sou? Quem eu sou para vocês? De repente, Pedro toma a palavra e diz: Ah, Jesus, tu és o Cristo. A palavra Cristo vem do grego Christos, que significa ungido, e tem a sua tradução no hebraico Mashiach, que significa o Messias. Pedro está dizendo: para mim tu és ungido, o Messias. Sabe o que é que Pedro está falando com esta declaração? Para mim tu não és mais um preparador de caminho. Para mim tu não és mais alguém que realiza milagres e grandes feitos. Mas para mim tu não és apenas um pregador de mensagem de compaixão e arrependimento. Para mim tu não és mais um homem ou mais um profeta. Para mim tu não és mais um profeta. Para mim tu és o cumprimento da profecia. Tu és ungido. Tu és o Messias. Quando Pedro utiliza deste termo Cristo, ele quer dizer que Jesus é o ungido. No Antigo Testamento só era ungido rei, sacerdote e profeta. Sabe o que é que Pedro está dizendo? Jesus, tu és o rei dos reis que governa o universo. Jesus, tu és o profeta que tem a mensagem da verdade. Jesus, tu és o sacerdote, aquele que oferece o sacrifício que é puro. Para mim tu vai muito mais além do que estão pensando. Para mim tu és o Messias. Para mim tu és o ungido. Mas Pedro continua a sua declaração, dizendo: para mim tu és o Cristo, mas tu também és o Filho de Deus. Jesus é chamado de Filho de Homem, porque revela a sua natureza humana. Jesus é chamado Filho de Davi, porque revela a sua linhagem. Mas quando Pedro diz: tu és o Filho de Deus, ele está dizendo: eu revelo agora a tua natureza divina. Para mim tu também és Deus. Aleluia. A natureza divina de Jesus é revelada pelo próprio Jesus. Olha o que Jesus fala em João capítulo 10, versículo 30. E declarou Jesus: eu e o Pai somos um. Os anjos também declaram a natureza divina de Jesus. Lucas 1:35. E respondendo o anjo disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que has de ti e há de nascer, e será chamado Filho de Deus. Os demônios também reconhecem a natureza divina de Jesus. Lucas 4:41. E também de muitos saíam demônios, clamando e dizendo: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. O próprio Satanás reconhece a natureza divina de Jesus. Mateus capítulo 4, versículo de número 3. E chegando-se ao tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pão. Eu lembro de um diálogo que Jesus teve com Natanael. A Bíblia diz que Filipe foi até Natanael e disse para Natanael: Natanael, a gente encontrou, nós achamos aquele que Moisés escreveu na lei, aquele que os profetas profetizaram, o Jesus o Nazareno. Natanael disse: e pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Jesus se aproxima de Natanael e diz para Natanael: varão israelita. Natanael começa a se perguntar: da onde tu me conheces? Como é que tu sabes quem eu sou? Jesus olhou e disse: eu te via debaixo de uma figueira, Natanael. E Natanael exclamou dizendo: tu és o Filho de Deus, o Rei de Israel.
Oramandara, soramandarai. Aleluia, aleluia, aleluia. Sabe o que é que Pedro está dizendo? Para mim, tu és muito mais além do que as expectativas. Para mim, tu és muito mais além do que estão falando. Pedro, eu conjecturo dizendo: Jesus, eu não te sigo pelo que tu tens, eu te sigo pelo que és. Não é sobre obras, é sobre essência. Não é pelo que tu faz, é pelo que tu és. Tu és Jesus. Esta noite eu tenho uma pergunta para te fazer. Quem é Jesus para você? Se eu tivesse oportunidade para perguntar à mulher samaritana: quem é Jesus para você, mulher samaritana? Certamente ela diria: Jesus é aquele que se encontrou comigo no poço de Jacó, e eu vi as suas vestes de judeu, e de repente ele me pediu água, e eu disse: como pode, sendo tu judeu, falar comigo que sou samaritana? Ele disse para mim: se tu soubesse quem é que fala contigo, era tu que me pediria água, porque esta água que tu bebe deste poço, amanhã tu vai ter sede novamente, porém a água que eu te dou, nunca mais tu terás sede. E ela disse: eu quero desta água. E ele olhou para mim e disse: onde é que está o teu marido? E eu disse para ele: eu não tenho marido. E ele conhece a minha história. Ele disse para mim: tu disseste bem, tivesse 5, o que tu tem não é teu. Eu fiquei me perguntando: tu és o profeta? Que negócio é esse? Oh Jesus! Uns dizem para adorar no monte, outros dizem para adorar no templo. Aí ele olhou para mim e disse: chegou o dia, chegou a hora que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E eu perguntei: tu és o Messias? E ele disse: sou eu que falo contigo. Aonde eu chegava, a multidão me rejeitava, mas eu saí de lá como a mulher da vida que ninguém gosta, mas voltei para lá como a mensageira do evangelho. Jesus mudou a minha história. Se eu perguntasse para Zaqueu: Zaqueu, quem é Jesus para você? Certamente Zaqueu me diria: ele é aquele que, quando eu escutei que ele ia passar em Jericó, eu me apressei para falar com ele, mas a multidão lhe rodeava, e pela minha estatura eu tive que subir numa figueira brava. Eu tinha um vazio no coração que o meu dinheiro, o meu carro não conseguia preencher. Mas enquanto eu estou na figueira brava, ele veio ao meu encontro e disse: Zaqueu, eu te conheço pelo teu nome. Zaqueu, desce com pressa, porque hoje me aprouve entrar dentro da tua casa. Jesus é aquele que não olhou para a minha estrutura, não olhou para o que eu fiz, mas mudou a minha história e disse: eu entro na tua casa. Alguém não come contigo, mas eu vou lá. Alguém não quer estar perto de ti, mas eu quero. Alguém não gosta de ti, mas eu... Se eu perguntasse para a mulher, aleluia, adúltera, mulher adúltera, quem é Jesus para você? Certamente, aleluia, ela me diria hoje: Jesus é aquele que, enquanto eu já estava esperando a morte, eu já estava esperando o final, tentaram lhe colocar à prova e disseram: esta mulher foi pega no ato de adultério. Mas de repente, com os meus olhos fechados, já esperando a morte, eu ouvi sair da boca dele: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E eu escutei o som das pedras, tchá, 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 tchá. E quando eu olhei, cadê os teus acusadores? Mulher, eu também não te acuso, vai e não peques mais. Se eu perguntasse para os discípulos no caminho do Emaús: discípulos, quem é Jesus para vocês? Certamente eles diriam: ele é aquele que se encontrou com a gente no meio do caminho, a gente sem esperança, a gente sem expectativa. Mas de repente, enquanto a gente estava no caminho, um varão nos apareceu e começou a falar com a gente.
Aí ele começou a pregar, falou de Moisés, falou de Elias, e a gente gostou do que escutou, mas de repente foi se entardando. A gente chegou em Emaús. Quando chegamos, dissemos para aquele varão: entra, vamos estar com a gente. Mas quando ele entrou dentro da casa, ele pegou o pão, partiu o pão e disse: comam. Ninguém parte o pão como ele. Ele é Jesus. E quando a gente atentou, ele não estava mais lá. E a gente falou para o outro: agora eu entendo, porque todas as vezes que ele falava, o nosso coração ardia. Se eu perguntasse para Maria Madalena: quem é Jesus para você, Maria Madalena? Certamente ela diria: ele é aquele que enquanto eu, Maria, mãe de Tiago e Salomé, pegamos unguento e dissemos: vamos embalsamar o seu corpo no túmulo de José de Arimateia. Mas quando a gente estava no meio do caminho, a gente parou e disse: como é que a gente vai tirar a tampa do túmulo? A gente é mulher e não tem esta força. Mas quando chegamos no sepulcro, tivemos uma surpresa: a tampa do túmulo já estava removida. E a gente falou: roubaram o corpo de Jesus. Mas já tinha um anjo na beira do túmulo dizendo: quem é que vocês procuram nos mortos? Aquele que está vivo, Jesus ressuscitou. Levanta a tua mão e abre a tua boca para adorar o Jesus que está vivo. Abre a tua boca para adorar o Jesus que está vivo. Abre a tua boca para adorar o Jesus que está vivo. Abre a tua boca para adorar o Jesus que está vivo. Se você for no túmulo de Buda, vai estar escrito lá: aqui jaz ossos mortais de Buda. Se você for no túmulo de Allan Kardec, vai estar escrito lá: aqui jaz ossos mortais de Allan Kardec. Se você for no túmulo de grandes reis, vai estar escrito: aqui jaz ossos mortais de tal rei. Mas se você for lá em Israel, no túmulo de Jesus, vai estar escrito: não está mais aqui, ele ressuscitou. Jesus para as religiões, para o judaísmo ele é um professor e líder, para o islamismo ele é um grande profeta, para o hinduísmo ele é um mestre espiritual, para o budismo ele é um homem sábio, para os testemunhas de Jeová ele é filho, mas não é Deus, para os espíritos ele é um espírito evoluído, mas para a igreja de Abreu e Lima ele é o leão da tribo de Judá, a rosa de Saron. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, ele é a luz, ele é a porta, ele é o caminho, ele é o bom pastor, ele é o salvador, ele é o remidor, ele é Jesus. Abre a tua boca para adorar 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 Jesus. Ele é aquele que na cruz do Calvário disse: tetelestai, a dívida está paga. Ele é aquele que ressuscitou ao terceiro dia. Ele é aquele que João disse: e eu vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um era semelhante ao Filho do Homem. Ele é, e os seus cabelos eram mais brancos do que a lã, os seus olhos eram como chama de fogo, os seus pés eram como latão reluzente, e a sua voz era como de muitas águas. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós
transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.